Olá, vamos para mais uma aula da unidade curricular de sistemas pneumáticos. O assunto de hoje é secadores de ar comprimido. Meu nome é Rafael, sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Os objetivos desta aula: descrever o funcionamento e as principais características dos três tipos principais de secadores usados em redes de ar comprimido industrial. Os processos de secagem mais usados são a secagem por absorção, secagem por adsorção e a secagem por resfriamento. Independentemente do tipo de secagem, um conceito utilizado é a temperatura do ponto de orvalho. Que temperatura é esta? É a temperatura que deve ser resfriado um gás para provocar a condensação do vapor de água nele contido. Então, todos esses secadores que serão apresentados, eles vão ter uma capacidade de extração de umidade até uma temperatura equivalente de ponto de orvalho. Vamos ver. O primeiro tipo de secador é a secagem por absorção, também conhecida por deliquescente. Nesse tipo de secador, utiliza-se um elemento de secagem que é classificado como uma substância higroscópica, a qual é caracterizada por sua capacidade de absorver e reagir com a umidade por meio de uma reação química. As pastilhas mostradas na figura ao lado, elas podem conter em sua composição ácido sulfúrico, que por sua natureza pode acarretar em desgaste de tubos e acessórios devido à corrosão. Então, por essa característica, sempre nesse tipo de secador deve ser previsto uma forma de filtragem na saída do secador para evitar qualquer contato desse elemento dessecante com as partes posteriores. Na figura mostrada, nós vemos o funcionamento desse tipo de secador. O ar que está vindo de um reservatório ou do compressor, com uma quantidade considerável de umidade, ele passa por essa tubulação, se choca mecanicamente com essa chapa defletora e aqui já ocorre uma pré-separação da umidade em relação ao ar comprimido. O ar continua em sua trajetória e ele entra em contato com o elemento dessecante, onde, em função do contato, ele passa a ter uma reação química e o elemento dessecante, por sua capacidade de extração de umidade, ele reage com essa umidade, se dilui e acaba sendo pela gravidade, escoado para o fundo do reservatório do secador. O ar seco, então, ele é encaminhado para uso na rede de distribuição. Então, a mistura secador mais água é depositada no fundo do tanque. O elemento de secagem, dada essa característica dele reagir e se diluir, e se misturar com a umidade, ele necessita então de uma reposição anual que fica entre 2 a 4 vezes por ano. Também por causa da composição desse elemento dessecante, é necessário incluir um filtro depois do secador, mas também é necessário incluir um filtro antes do secador para evitar que o óleo proveniente do compressor possa estar contaminando e inutilizando o elemento dessecante. A temperatura do ar de entrada, ou seja, a temperatura do ar que está chegando ao secador, ela deve ser limitada em valores não muito altos. Aqui se recomenda um valor de 40 graus Celsius. Por quê? Porque se essa temperatura for muito alta, isso vai acentuar a reação química e vai fazer com que uma quantidade muito grande de elemento dessecante seja diluída. Isso vai gerar um desgaste acentuado desse elemento.
Ainda na secagem por absorção, uma das informações mais importantes é o ponto de orvalho, ou seja, uma temperatura hipotética equivalente em que esse ar chegaria de modo a produzir a condensação da umidade. Então, o ponto de orvalho equivalente produzido por um secador por absorção é de menos 6 graus Celsius, ou seja, como se o ar chegasse a menos 6 graus Celsius e fizesse então a condensação da umidade nele contida. Quais são as vantagens desse tipo de secador? Ele tem um baixo investimento inicial e baixo custo de instalação. Baixa perda de pressão, ou seja, a perda de carga gerada por ele também é reduzida. Não tem partes móveis, não requer energia elétrica. Pode ser instalado ao ar livre se o dreno automático estiver protegido contra congelamento em ambientes muito frios. E pode ser usado em ambientes com eletricidades muito sujos ou corrosivos, que ele não vai gerar nenhum tipo de problema. Então ele pode trabalhar em ambientes mais hostis que ele dá conta. As desvantagens do secador por absorção são as seguintes: supressão limitada do ponto de orvalho, ou seja, ele, por produzir um ponto de orvalho equivalente a menos 6 graus Celsius, ele ainda mantém um residual de umidade presente no ar. Ele precisa de reabastecimento periódico e substituição do material dessecante pelas características da reação química e diluição do elemento, manutenção periódica regular. O material dessecante pode entrar na tubulação na saída do secador e causar danos, a menos que seja adequadamente filtrado. Alguns materiais dessecantes derretem ou fundem acima de 27 graus, razão pela qual é necessário limitar a temperatura do ar de entrada. E o óleo proveniente do compressor no fluxo de ar pode contaminar o dessecante, tornando-o inútil. E o custo de manutenção desse tipo de secador é relativamente alto. O segundo tipo de secador é o secador que muda apenas a segunda letra. Antes nós tínhamos o secador por absorção e agora nós temos o secador por adsorção. Então, o verbo adsorver significa agregação de substâncias líquidas ou gasosas à superfície de um ou vários elementos sólidos. Então, nesse caso, nós teríamos o que? Uma reação física. A umidade, ela acaba sendo absorvida por esses elementos sólidos, que os mais comuns utilizados nesse tipo de secador são a sílica gel e a alumina ativa. Aqui ao lado nós temos o esquema desse tipo de secagem por adsorção. Nós vemos aqui, nós temos duas torres de secagem, contendo então esses elementos dessecantes, a sílica gel ou a alumina ativa, ou eventualmente algum outro tipo de elemento de secagem. Então, o funcionamento das torres acontece da seguinte forma, ou melhor, o funcionamento da secagem. As torres estão posicionadas, estão dispostas em paralelo, mas somente uma delas vai estar funcionando. Então, aqui no nosso esquema, que ilustra o funcionamento, se mostra que o ar mais as impurezas, ou seja, a umidade e outras impurezas, estão chegando no secador, proveniente lá de um reservatório de ar comprimido, e estão sendo enviadas para o lado da esquerda, onde nós temos um azul um pouco mais escuro. No lado da direita, nós temos uma válvula que está fechada e impede, então, a passagem desse ar. Desse modo, o ar sendo encaminhado para a torre da esquerda. Aqui na torre, então, o ar mais a umidade entra em contato com o elemento dessecante e na saída nós temos ar seco. Porém, à medida em que esse ar vai circulando através da torre da esquerda, isso vai fazendo com que a umidade vá se agregando ao elemento dessecante, até que ele se torne saturado, ou seja, ele vai ficar cheio de umidade. Então é necessário que esse
elemento dessecante passe por um processo denominado de regeneração. O que seria regeneração? É o processo pelo qual permite a secagem do ar. Então, no nosso esquema, nossa figura mostrada, nós vamos ver que enquanto a torre da esquerda está secando o ar comprimido, a torre da direita está sendo regenerada. Como isso acontece? Nós temos um compressor auxiliar que está aspirando o ar atmosférico, e esse ar, ele está na saída desse compressor, ele está passando por uma resistência elétrica e está aquecendo e consequentemente está sendo seco. E esse ar a uma temperatura mais alta, que essa temperatura de regeneração se situa em torno de 140 a 250 graus Celsius, ela vai produzir o que? A secagem do elemento dessecante, da sílica gel ou da alumina ativa, durante o processo de regeneração. Então nós temos um conjunto de válvulas que são automatizadas, são eletroválvulas na verdade, e que elas vão sofrer processos de alteração do seu estado. O que está fechado vai abrir, o que está aberto vai fechar. Ou seja, enquanto nós tínhamos numa condição inicial que a torre da esquerda está secando o ar e a torre da direita está sendo regenerada, depois de um determinado período temporizado, nós vamos ter a inversão, de modo que a torre que saturou vai ser regenerada e a torre que foi seca, o ar vai ser direcionado para ela. Então aqui nós vemos um exemplo de simulação de um secador por adsorção que não utiliza o aquecimento visto no slide anterior. Nesse caso, como é feita a regeneração? O próprio ar seco de saída, ele é reencaminhado para a torre que está sofrendo regeneração e o próprio ar seco, ele acaba circulando pelo elemento dessecante e causando a secagem desse ar. Vou colocar a simulação aqui para nós acompanharmos. Então, nós temos esse cor laranja, né? O ar úmido passando pela primeira torre, sendo seco, já saindo na cor seca, ou seja, esse azul mais clarinho, e parte desse ar seco está sendo reencaminhado para a segunda torre para produzir a regeneração. E assim que ele vai funcionar por um determinado tempo até que ocorra o processo de reversão. Então, nesse caso aqui, entre 10 a 18% do ar seco está sendo utilizado no processo de regeneração. Ou seja, nem todo o ar que foi seco vai poder ser utilizado na instalação de ar comprimido. Apenas uma parte dele, porque entre 10 e 18% vai ser reutilizado pelo próprio secador. Dependendo do fabricante, a troca de torres entre a torre que está secando e a torre que está regenerando pode acontecer a partir de períodos bastante curtos, aí a partir de 5 minutos, por exemplo. Porém, como esse secador utiliza o próprio ar para realizar o processo de regeneração, isso implica que eles vão ser menos eficientes. E assim como nos demais casos, esse tipo de secador também necessita de um filtro anterior ao secador para evitar a entrada do óleo do compressor e um filtro posterior para evitar que o elemento dessecante seja arrastado devido aí à criação de partículas desse elemento dessecante oriundas aí de vibração do equipamento. Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de secador? As desvantagens é que ele tem um custo de investimento inicial alto, ele necessita de substituição periódica do elemento dessecante entre 3 e 5 vezes ao ano, o vapor do óleo no fluxo de ar pode contaminar o dessecante e tem também um alto custo de operação. Então, o adjetivo alto está presente em vários itens desse secador. Porém, ele tem também as suas vantagens. Quais são? Pontos de orvalho muito baixos que podem ser alcançados sem congelamento. Ou seja,
esse secador ele consegue pontos de orvalho equivalentes a uma diminuição da temperatura do ar entre menos 40 e menos 100 graus Celsius, ou seja, é o secador mais eficiente no sentido de remoção de umidade. Outro dado, né, de um tipo específico, né, do secador que não utiliza resistência elétrica, ou seja, sem aquecimento, ele pode ser operado pneumaticamente, remotamente, em locais com risco de explosão. Então ele não precisaria de uma unidade específica com ar quente, e isso faz com que ele possa ser utilizado em pontos remotos. A comparação dos modos de regeneração. Nós temos basicamente aí alguns modos de regeneração. Os 4 principais estão descritos aqui. Eu vou fazer uma leitura rápida para nós termos uma noção do que nos é ofertado comercialmente. Então, no primeiro tipo de secadores por absorção, regenerados com purga, ou seja, são os secadores que trabalham sem aquecimento. Nesse caso, como explicado no slide anterior, parte do ar seco é reencaminhado para a secagem da torre que está sendo regenerada. Então, isso faz com que esse tipo de secador seja o menos eficiente. Depois nós temos os secadores regenerados com purga aquecida. Esse também utiliza parte do ar seco que está saindo do secador, é redirecionado para a torre de regeneração, porém não é redirecionado da forma natural, ou seja, esse ar seco ele ainda é aquecido. Isso faz com que ele seja mais econômico. Ele, em vez de utilizar um percentual maior de ar seco, ele utiliza apenas 8% e faz com que ele seja ele consuma 25% menos de energia do que o aquecedor, do que o secador anterior, que é o secador sem aquecimento. Ainda nós temos o secador regenerado por soprador. Qual é esse modelo? Esse modelo é a primeira figura que foi mostrada, ou seja, é aquele que utiliza um compressor separado que aspira o ar atmosférico, e esse ar atmosférico ele é aquecido. Então, nesse modelo que não utiliza o próprio ar do secador, ele gera uma redução do consumo de energia 40% inferior aos outros modelos anteriores, ou seja, ele ainda é o mais eficiente em nível de aproveitamento do ar comprimido, muito embora ele precise de um consumo de energia elétrica devido à resistência que ele utiliza. E nós temos um outro tipo de secador, que já é um secador mais de última geração, que é o que utiliza o próprio ar quente gerado durante o processo de compressão do ar comprimido. Então, nesse caso, ele reaproveita esse ar quente para regenerar e, como consequência, ele não tem nenhum tipo de consumo de energia elétrica adicional. Então, sem dúvida, esse seria a condição mais apropriada. Porém, é necessário que o compressor tenha a capacidade de aproveitamento do calor gerado, o que vai gerar um custo um pouco maior para a aquisição desse compressor, que precisa ser dotado dessas características. E por fim, nós temos o terceiro tipo de secador, que utiliza o princípio de secagem por resfriamento. Vamos ver o funcionamento e as características desse secador. Então, ele funciona pelo princípio da diminuição de temperatura até o ponto de orvalho, que é aquela temperatura em que gera a condensação do vapor de água, ou seja, da umidade. Vamos analisar aqui a figura ao lado, que apresenta as partes desse tipo de secador. Então, esse secador ele é composto por um compressor de refrigeração, o qual faz circular por essa tubulação verde um fluido refrigerante, que é um fluido caracterizado por
escoar em temperaturas muito baixas sem congelamento. Também nós temos aqui a entrada do ar que está vindo lá de um reservatório de ar comprimido, ou seja, esse ar que está vindo com umidade. Esse ar está vindo já a uma temperatura um pouco mais alta, dependendo aí das condições ambientes, mas vamos imaginar aí que ele está chegando a uma temperatura em torno de uns 25 graus Celsius. E ele vai entrar nesse pré-resfriador. Esse pré-resfriador está recebendo ar seco, que está vindo do secador por resfriamento, ou seja, está vindo um ar gelado de lá. Então, vai haver uma troca térmica. O ar seco, gelado que está saindo, vai trocar calor com o ar quente e úmido que está chegando. Então, esse ar quente e úmido já sofre um pré-resfriamento, e esse pré-resfriamento já vai gerar uma condensação prévia do ar que está chegando. Então, parte da umidade vai ser contida nesse separador. O ar úmido continua sua trajetória e chega numa câmara principal, onde existe a serpentina por onde está circulando o fluido refrigerante de baixa temperatura. E aqui, novamente, ele sofre um processo de transferência de calor, e aqui a temperatura do ar, então, ela vai cair entre 1 a 4, 1 a 6 graus, no máximo 10 graus Celsius, ou seja, a temperatura do ar cai drasticamente, e em função dessa queda de temperatura, há novamente uma condensação e separação de umidade. E o ar seco, então, ele vai para a tubulação de saída, onde ele vai encontrar o ar quente que está chegando no pré-resfriador, como foi explicado no início. Também nesse tipo de secador, uma temperatura mínima deve ser estabelecida. Por quê? Porque se a temperatura ficar abaixo de 1 grau, pode haver o congelamento da umidade, e isso vai impedir o funcionamento correto desse equipamento. Vamos ver as características do secador por refrigeração. Ele proporciona pontos de orvalho entre 1 e 4 graus Celsius, 1 a 6 graus Celsius, no máximo 10 graus, como foi mencionado no slide anterior. Então, é o secador que menos consegue separar a umidade. Porém, ele tem algumas vantagens. Vamos ver quais são. Então, ele tem um investimento inicial reduzido, custo operacional e manutenção baixos, e ele não é danificado pelo óleo que vem do compressor na corrente do ar. Ou seja, para questões de investimento, é o secador que mais tem valores reduzidos. E, por consequência, ainda é o tipo de secador mais utilizado. Mas a principal desvantagem, porque só está sendo mencionada uma, é que ele tem a menor capacidade de ponto de orvalho, ou seja, é o que vai conseguir menos proporcionar separação de umidade. Aqui nós temos um slide desse tipo de secador, proporcionado aí pela empresa Parker, que é um dos grandes fornecedores de equipamentos da área de ar comprimido. E nós vemos aqui vou dar um pause, né? Nós vemos aqui as partes do secador. Vemos aqui o nosso compressor do fluido refrigerante, que vai passar então aqui por um ventilador. Depois do ventilador, esse fluido refrigerante passa por um filtro por uma válvula de expansão. Aqui depois da válvula de expansão, a temperatura do fluido refrigerante ela fica bastante baixa, e aqui nós temos a serpentina, por onde o fluido refrigerante troca calor com o ar quente que está chegando nessa linha aqui em rosa. E daí o ar que está passando aqui pela serpentina, ele troca calor, cai a temperatura e sai um ar seco e gelado. Para a seleção de secadores de ar, quais as informações que um técnico engenheiro irão solicitar? Ele vai pedir então, algumas informações básicas, como a vazão de ar, a pressão do ar na entrada do secador, ou seja, uma
pressão na saída do compressor, logo é uma pressão do ar comprimido já mais alta. Vai também solicitar qual é a temperatura estimada do ar na entrada do secador, qual é a temperatura ambiente e qual é o ponto de orvalho desejado. Nós temos uma ideia de seleção de secador. Aqui está descrito um exemplo. Vou fazer uma leitura rápida. Então, na fabricação de sorvete, junto com a massa do sorvete, óbvio, é adicionado ar comprimido seco para garantir a não proliferação de micro-organismos vivos. Tal segurança somente pode ser oferecida por um secador por adsorção. Qual é o secador por adsorção? É o secador que trabalha com a sílica gel e que necessita das torres de regeneração. Nesse tipo de secador, o ponto de orvalho, a pressão de operação é de menos 70 graus Celsius. E nessa temperatura baixíssima de ponto de orvalho, ele corresponde a um residual de 0,11738 gramas para cada metro cúbico de vapor de água, ou seja, a quantidade de água contida em metro cúbico de ar é muito baixa. Agora, se nessa fábrica de sorvete tivesse sido optado por um secador por refrigeração, que é o secador que tem várias vantagens em relação a custo de manutenção, de operação e de aquisição. O que nós iríamos encontrar? Vamos ver. O secador por refrigeração é projetado para entregar ar comprimido com um ponto de orvalho à pressão de operação de mais 3 graus Celsius. Olha a comparação. O secador por adsorção de menos 70 graus Celsius. O secador por refrigeração de mais 3 graus Celsius. Nessa temperatura, qual é a quantidade de umidade presente no ar? 5 gramas por metro cúbico. Comparando com o caso anterior, 0,11 gramas por metro cúbico. Ou seja, nesse tipo de secador nós temos 42 vezes mais água do que no caso anterior. Razão pela qual a escolha correta para essa fábrica seria, então, utilizar um secador por adsorção. Estas são as nossas referências utilizadas para esta apresentação. Obrigado por assistir esta videoaula. Nossa videoaula de hoje tratou sobre o tema secadores de ar comprimido e na próxima videoaula vamos falar um pouquinho sobre a rede de distribuição.